Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Hoje eu quero te convidar a refletir sobre um nascimento muito especial na história da Bíblia. O nascimento de João Batista. Esse episódio acontece em um momento muito significativo da história espiritual de Israel. Durante aproximadamente 400 anos, Deus não levantou profetas em Israel. Depois do profeta Malaquias, o povo viveu um longo período de silêncio espiritual. Nenhuma nova revelação, nenhum profeta, nenhuma voz que trouxesse uma palavra direta de Deus, sabe? Imagine o que isso significava. O povo continuava indo ao templo, continuava praticando suas tradições religiosas, mas a impressão que eles tinham é de que o céu estava em silêncio. Mas mesmo quando Deus parece silencioso, ele nunca está ausente. E é exatamente nesse cenário que nasce uma criança que mudaria completamente o rumo da história espiritual do povo de Deus. Eu quero ler alguns textos da Bíblia para você entender o que eu quero transmitir a você hoje. O primeiro texto é Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao 7. Diz assim, olha: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Eu passo agora para o versículo 11. Eu vou ler do 11 ao 17. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E a última passagem que eu quero ler está em Lucas capítulo 1 ainda, agora nos versos 57 e 58. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe tinha demonstrado e se alegraram com ela. Irmãos, o nascimento de João não foi só motivo de alegria para aquela família. Ele foi um sinal de que Deus estava voltando a agir na história. Hoje eu quero compartilhar com você 3 verdades espirituais profundas que nós encontramos aqui nesse nascimento. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Essa ação de dar o like, ela leva uns 3 segundos apenas, mas ela é muito importante para nós. Porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo é importante, é relevante, e ele recomenda esse vídeo para outras pessoas. E assim nós conseguimos alcançar muitas vidas com a palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje e ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, conheça os nossos outros vídeos, nós temos várias séries de vídeos postadas aqui, então se inscreva e ative as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente,
Nós não temos ligação com nenhuma igreja, com nenhum partido político, com nenhuma instituição. Então, se você quiser apoiar esse trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A primeira verdade espiritual que nós encontramos aqui, que nós podemos perceber no nascimento de João Batista, é que Deus age mesmo quando tudo parece impossível. A Bíblia diz que os pais de João Batista eram idosos. Zacarias era sacerdote e sua esposa Isabel era conhecida por duas características. Era uma mulher piedosa, mas também era uma mulher estéril. Durante anos, talvez durante décadas, aquele casal havia orado a Deus pedindo um filho. E durante muito tempo parecia que a resposta nunca viria. Humanamente falando, aquela história já tinha sido encerrada. Só que Deus ainda estava escrevendo. Ao longo das Escrituras, muitas vezes Deus começa algo novo exatamente onde os homens já desistiram. Isso aconteceu com Sara, quando nasceu Isaac. Aconteceu com Ana, quando nasceu Samuel. E aconteceu com a mãe de Sansão. E agora, Deus faz novamente algo extraordinário. Porque quando Deus decide agir, irmãos, o impossível deixa de ser um obstáculo. Talvez você esteja vivendo uma situação em que tudo parece tarde demais. Talvez exista uma área da sua vida que você já considerou perdida. Por exemplo, um casamento em crise, um sonho que você acabou abandonando, uma porta que nunca se abriu. Mas a história de João Batista nos lembra de uma coisa muito poderosa. Deus não está limitado aos nossos recursos. Deus não depende das nossas possibilidades para Ele cumprir os seus planos. Quando chega o tempo de Deus, até mesmo aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Segunda verdade espiritual que eu percebo aqui nesse texto. O nascimento de João era o cumprimento de uma profecia. O nascimento dessa criança não foi um evento isolado. Ele estava ligado diretamente a uma promessa feita por Deus séculos antes. O profeta Malaquias havia anunciado que alguém viria preparar o caminho para o Messias. Lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 1, um texto que passa quase despercebido por nós. Quando a gente fala em Malaquias, a gente lembra logo dos dízimos ou do ódio que Deus tem do divórcio. Mas olha o que está escrito em Malaquias no capítulo 3, versículo 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Esse mensageiro seria João Batista. A missão dele era preparar o coração do povo para receber Jesus. O próprio anjo que anunciou o nascimento de João explicou isso lá no verso 16 e 17. Ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. João não veio para chamar a atenção para si mesmo. Ele veio para apontar para Jesus. Mais tarde, quando Jesus começou seu ministério, João declarou, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 29, o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava se referindo a Jesus. Esse era o propósito da vida de João, mostrar ao mundo quem é Jesus. E isso aqui nos ensina algo muito importante. A vida só encontra um verdadeiro sentido quando ela aponta para Cristo. E a terceira verdade espiritual que eu posso perceber aqui nessa passagem tem a ver com o significado do nome João. Quando a criança nasceu, houve uma pequena discussão entre os parentes sobre qual seria o nome do menino. Era costume dar ao filho o nome do pai ou de algum antepassado da família. Só que Isabel falou uma coisa que ninguém esperava. Lá em Lucas capítulo 1, no versículo 60, diz assim, olha, mas sua mãe tomou a palavra e disse, não,
ele será chamado João. As pessoas estranharam, porque ninguém da família tinha esse nome. Então perguntaram a Zacarias, que estava mudo desde o anúncio do anjo. Zacarias, sem poder falar, sem conseguir falar, escreveu em uma tábua. Versículo 63. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Naquele momento, a Bíblia diz que a língua de Zacarias foi solta e ele começou a louvar a Deus. Mas tem um detalhe muito profundo aqui, sabe, irmãos? O nome João, no hebraico Yohanan, significa o Senhor é gracioso, ou Deus demonstrou favor. O nome daquela criança era uma mensagem. Ele anunciava que a graça de Deus estava chegando. Depois de séculos de expectativa, Deus estava prestes a revelar ao mundo o maior presente da história, Jesus Cristo. O nascimento de João era como o primeiro raio de luz antes do sol nascer, sabe? E isso me leva para a quarta verdade espiritual contida nesse texto. Deus prepara o caminho antes do milagre. João Batista nasceu para preparar o caminho do Senhor. Deus sempre prepara o terreno antes de realizar algo grande. Antes de Jesus começar seu ministério, Deus levantou alguém para despertar o povo. João pregava no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento. O chamado dele era muito claro: preparem o coração porque o Messias está chegando. Hoje Deus continua fazendo algo semelhante. Antes de transformar uma vida, Deus começa transformando o coração. Antes de mudar as circunstâncias externas, Deus trabalha no interior, dentro da alma. Talvez hoje Deus esteja preparando você para algo maior do que você imagina. O nascimento de João Batista marca o momento em que o silêncio de séculos começa a ser quebrado. Deus estava dizendo ao povo: eu não me esqueci das minhas promessas. E essa verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, continua valendo até hoje. Mesmo quando parece que as coisas não estão acontecendo, mesmo quando as respostas parecem que estão demorando demais, mesmo quando a sua esperança parece que está acabando, saiba que Deus continua agindo, Deus continua trabalhando. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio espiritual, mas não pense que Deus te abandonou. Muitas vezes o céu está em silêncio porque Deus está preparando algo maior do que você imagina. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você está orando pela vida de alguém, se você está intercedendo por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. E declare pela fé o seguinte: as promessas de Deus vão se cumprir. Amém? Escreva isso pela fé. As promessas de Deus vão se cumprir. Vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra tão tremenda, tão maravilhosa, tão poderosa. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje o Teu Espírito Santo nos lembra que Tu és fiel às Tuas promessas. Assim como o Senhor cumpriu aquilo que havia sido anunciado séculos antes, através do nascimento de João Batista, nós sabemos que nenhuma palavra que sai da Tua boca voltará vazia. Pai, muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem estão passando por momentos difíceis. Algumas carregam preocupações profundas, outras estão enfrentando enfermidades, dores, outras estão vivendo um tempo de conflitos na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Algumas estão passando por problemas financeiros ou por crises emocionais. Mas nós te pedimos pela fé que o Senhor visite cada uma dessas vidas agora. Leva a tua paz, Senhor, ao coração dessa pessoa que está angustiada. Fortalece esse irmão e essa irmã que se sentem cansados. Restaura, Pai, esse relacionamento que foi abalado por causa de uma discussão, uma briga, uma confusão, uma traição. O Senhor tem poder para isso. Que o Senhor traga direção para aquele que não sabe qual caminho seguir.
para essa pessoa que hoje precisa tomar decisões importantes. Assim como João Batista foi levantado para preparar o caminho do Senhor, prepara também o nosso coração para aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Remove de dentro de nós tudo aquilo que nos afasta da tua vontade. Purifica os nossos pensamentos, fortalece a nossa fé e renova a nossa esperança. Eu apresento ao Senhor essa pessoa que está lutando contra a tristeza, contra a ansiedade, essa pessoa que tem medo do futuro. Espírito Santo, envolve ela agora com consolo, segurança e esperança. Visita, Pai, cada lar, cada família representada aqui nesses comentários. Que cada pessoa que foi alcançada por essa palavra possa experimentar a tua graça, assim como aquele menino cujo nome significava que o Senhor é gracioso. E que a presença de Jesus seja real, seja viva e transformadora na vida de cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão, minha irmã. As promessas de Deus vão se cumprir. Não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista do seu ministério. Talvez Deus confiou a você um trabalho que, aos olhos humanos, parece até insignificante, mas no mundo espiritual tem uma grande relevância. Entenda isso. Isso que você está fazendo aí, na sua igreja, na sua célula, no seu trabalho, é importante. Talvez você não compreenda muitas coisas agora, mas lá na frente os seus olhos vão se abrir e você verá que Deus sempre esteve à frente da sua vida. Antes de terminar, eu quero informar a vocês que ainda estão abertas as inscrições para o Casamento Firmado na Rocha, um encontro presencial que vai ser em maio aqui em Belo Horizonte. Invista na sua família. Ela é o bem mais precioso que você possui. Se você não pode fazer um encontro presencial, nós estamos lançando também o curso online Casamento Firmado na Rocha. A oferta para esse curso vai ser lançada na próxima semana dentro de um grupo de WhatsApp. Eu coloquei o link desse grupo aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Não fique de fora. Esse pode ser um momento de virada para a sua família, para a sua realidade conjugal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.